Acho que seria legal a gente falar talvez um pouco sobre a questão de custos, assim, também foi mencionado um pouco, né, já durante a explicação, mas assim, para quem está querendo emigrar para Portugal, quanto que ela pode esperar pagar mais ou menos, assim, uma faixa para fazer o processo de imigração, a parte legal disso tudo, e quais são os vistos mais caros e os mais baratos para quem está querendo emigrar? Então, assim, a nossa faixa de honorários, ela varia de 1.000 a 2.000 euros, mais ou menos, para cada visto, tá? E aí vai, né, a complexidade de cada caso. Por exemplo, o novo visto de procura de emprego, o visto de trabalhador, o visto de estudante são vistos menos complexos, né? Então, a não ser que o cliente, porque a gente também presta um serviço nessa área do visto de estudo, de ajudar a encontrar a faculdade ou ajudar a encontrar o curso, intermedia a parte da matrícula, e aí o processo fica um pouco mais caro, mas se ele quiser fazer isso por conta, ele é um visto menos complexo, né? Então, ele não é tão caro e ficaria ali por volta dos 1.000 euros, tá? Agora, vistos mais complexos, como, por exemplo, o Startup Visa, que é um visto bem mais complexo, fica quase por volta dos 2.000 euros, tá? Já vai ficar ali na faixa máxima, porque vai ter uma intermediação de um órgão terceiro, que é o IAPMEI, então tem um processo administrativo antes do visto, tá? Que o IAPMEI tem que analisar o seu plano de negócio e dar um aval positivo, tá? Então tem um processo um pouco mais complexo, e o processo de abertura de empresa, que aí envolve a abertura da empresa em si, né? Que aí a gente também faz, né? E aí, então, são vistos mais complexos, e aí acabam sendo mais caros, né? Então, mas fica sempre nessa faixa aí de valores, tá? A gente também faz busca documental, né, como foi mencionado, equivalência de diploma, abertura de conta, porque cada caso depende realmente. Para abertura de empresa é necessário você ter uma conta no banco, faz o CPF português, que é o NIF, então são pedacinhos que você vai juntando ali no quebra-cabeça, como a gente disse, trabalho meio artesanal, né, às vezes a família vem com uma ideia, a pessoa vem com uma ideia, a gente fala, não, você é melhor jogar para o outro. Então é bem específico mesmo, é subjetivo assim, para cada caso de visto, né? Legal. E a parte, assim, de tempo? Quanto tempo que a pessoa pode esperar do processo para realmente até ela ter a residência em Portugal, mais ou menos, e quais são os vistos mais demorados e os mais rápidos? Eu sei que também já foi parcialmente falado antes. O mais rápido, acho que é a cidadania de filho de português, que até 6 meses tende a sair, e depois os vistos, né? Cada visto tem um trâmite. O Startup Visa também sai poucos meses, acho que até 6 meses sai, né, Thiago? 4, 6 meses. Isso. E aí vai caminhando. O mais rápido mesmo é o visto, por exemplo, de funcionário, né? Por exemplo, que aí é só juntar o contrato de trabalho e não tem nenhum outro processo adicional, né? Então, assim, todos aqueles que têm processo adicional, você consegue imaginar que a tendência é demorar. Por exemplo, o visto T2 para empreendedor. Tem que abrir a empresa primeiro, abrir a conta da empresa, depositar o dinheiro. Então, a gente está falando aí de uns 30 dias ainda antes de aplicar para o consulado. Depois que chegar no consulado, o visto, ele sempre tem uma média de 30 a 90 dias para sair, tá? O de estudante tem uma previsão legal para que saia em 30. Então, o de estudante, se a pessoa já está matriculada, é bem rápido, pode ser 30 dias, mas tudo depende do fluxo do consulado, né? Agora, com a nova lei, a tendência é que esses prazos sejam bem melhores, porque o consulado vai ter autonomia para decidir sobre alguns tipos de visto. Não vai mais precisar do parecer prévio do CEF. Então, antes o que demorava muito é que tinha que mandar tudo para o CEF analisava e dizia, pode dar o visto para esse cara, ou não pode dar. E aí agora é o consulado meio que vai decidir, sabe, para alguns tipos de visto, a gente não sabe ainda bem como isso vai ser na prática, né? Vai acabar sobrecarregando o consulado, que antes sobrecarregava o CEF, agora vai sobrecarregar o consulado, então a gente não sabe bem se vai resolver, se não vai, mas enfim, a ideia é que isso, a tendência, né, a expectativa é que isso agilize os processos, mas, de forma geral, hoje, né, sem considerar essa questão do consulado que vai poder analisar, o Startup Visa tem esse procedimento intermediário com o IAPMEI, que demora 4 meses, né, então só aí você tem um tempo de espera mínimo de 4 meses para o projeto ser analisado pelo IAPMEI. Se for o de estudante, vai ser o tempo de você se matricular, escolher o seu curso, a sua instituição de ensino, se matricular, pagar a matrícula, aquela coisa toda, para depois ir para o visto, né? Se for abrir empresa, a mesma coisa, se for de empreendedor, abre a empresa, abre a conta, deposita o capital social, depois é que pode ir para o visto, né? E, por exemplo, o visto D7, que é de aposentado, primeiro abre a conta, deposita o dinheiro, depois é que vai para o visto. Então, esses vistos que tem coisas antes, né, que precisam ser feitas antes do consulado, eles demoram mais, porque tem essas etapas
anteriores, né? O tempo de consulado em geral que a gente tem visto é de 30 a 90 dias, tá? Para sair o visto no consulado daí, né? Alguns saem antes, outros saem depois, depende da VFS que você aplicar. Hoje tem VFS quase no país todo, né? Então, às vezes, se você mandar os documentos por correio, tem o tempo de chegar por correio. Se você for pessoalmente na VFS, vai ser um outro tempo, né? Então, tudo depende da forma como você conduzir o processo também, né? E qual o local que você vai aplicar, né? A gente tem relatos, por exemplo, que a VFS de Brasília e de Belo Horizonte são bem rápidas, já a VFS de São Paulo é um caos, porque provavelmente tem muita gente, entende? Então, do Rio de Janeiro, por exemplo, também. Então, essas tendem a demorar mais. Então, tudo depende da região onde você vai aplicar, que tem a ver também com a região onde você mora, né? Que eles chamam de circunscrição, né? Jurisdição. A FFS é responsável pela área da sua residência, né? Que tem jurisdição, ou seja, ela pode pegar o seu processo porque você mora naquela área. Então, tem tudo isso para ser analisado, né? Mas, em geral, é isso, assim, os prazos são esses, né? Que estavam até hoje. Agora, com essa mudança, a gente vai ter que ver como que vai acontecer. A expectativa é aquilo, né? A tendência é que melhore um pouco, né? Antes a gente tinha visto aí que demorava bastante, mas a tendência agora é melhorar um pouco, né? Vamos ver.